gente, tudo bem? Como vocês sabem, na semana passada eu me apresentei a vocês, falei um pouco da minha carreira, da minha história profissional, contei para vocês o que eu estudei. Bem, vamos lá. Eu sou jornalista, sou advogada, sou psicóloga e sou psicanalista, né? Tenho formação em psicanálise pelo campo lacaniano e fiz pós-graduação em psicologia jurídica na AVM. Psicologia jurídica por quê? Porque a psicologia jurídica está no meio entre a psicologia e o direito. E eu pude juntar duas grandes paixões, né? O curso de graduação em psicóloga e o curso de graduação em advogada. Na pós-graduação em psicologia jurídica, eu estudei vários assuntos. E eu pretendo falar todos eles para vocês. Mas hoje eu vou falar de alienação parental. Em outros dias falarei de violência doméstica, relacionamento amoroso abusivo, falarei de adoção, dentre outras coisas. Hoje o assunto é alienação parental, que é um tema que está bastante em voga nos dias de hoje. Vamos lá, vamos falar da alienação parental. Na alienação parental nós temos duas figuras, o alienador, o cônjuge alienador e o cônjuge alienado, entendeu? E assim, aí aquela pergunta que todo mundo faz, alienação parental é uma síndrome? Vou explicar isso para vocês. No passado, o psiquiatra de nome Richard Gardner definiu alienação parental como sendo uma síndrome. Ele fez isso estudando seus próprios pacientes, né? E ele falava que seus pacientes, que se não fossem devidamente tratados e cuidados, teriam no futuro consequências sérias psicológicas, né? Teriam vários problemas psicológicos de natureza muito séria, né? Então, ele achava que deveriam medicar os seus pacientes. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, por sua vez, não quis definir a alienação parental como uma síndrome. Por quê? Justamente pelo fato da medicação, de não querer medicar os pacientes. Então, a alienação parental, pela legislação brasileira, é um conjunto de atos praticados por um dos cônjuges com o objetivo de denegrir a imagem do outro cônjuge, né? No caso, do outro genitor. E como é que isso ocorre? Ela introjeta na cabeça do filho coisas que não aconteceram. Para quê? Para a criança pegar ranço, pegar abuso do pai ou da mãe. Isso é uma coisa muito feia, né? E normalmente acontece por quê? Porque um dos cônjuges não está satisfeito, não se conformou com o divórcio, ainda é apaixonado pelo cônjuge, e aí usa a criança como um instrumento de vingança ou de implicância para prejudicar o seu ex-companheiro. Por exemplo, vai lá e fala assim, olha, o seu pai não te ama mais. O seu pai arrumou uma outra família. A sua mãe tá grávida de um outro bebê e ela vai esquecer você. Se o seu pai te amasse, ele não teria nos largado. Se a sua mãe te amasse, ela não teria se mudado. São pequenas coisas que têm um poder muito forte de causar danos psicológicos numa criança. Então, o alienador costuma fazer isso. Costuma colocar falsas memórias, falsas palavras para a criança ouvir, para a criança ficar com abuso do outro cônjuge, né? Além disso, tem várias atitudes horríveis que eles praticam. Por exemplo, a pessoa nunca, o pai ou a mãe que está com a criança, nunca levou a criança no parque. Aí no dia de visitação do seu ex ou da sua ex, ele resolve fazer aquele programa mirabolante. Leva a criança no parque. Óbvio que a criança vai querer ir no parque e não vai querer ficar na visita, né? Enfim. Outra atitude muito comum na alienação parental é o telefone tocar, falar que a criança não atender o telefone, enfim. São maneiras cruéis de bloquear ou prejudicar o convívio do seu ex ou da sua ex com o filho.
Mas uma coisa que não se pode esquecer é que quando as pessoas se separam, o casamento acaba. O amor, às vezes, de uma parte acaba e da outra não. Mas o filho é filho dos dois. E por ser filho dos dois, ele tem que ter convivência tanto com o pai, tanto com a mãe. Então os cônjuges têm que aprender a conviver com isso, a lidar com isso e não usar a criança como um meio de vingança. Porque normalmente o cônjuge alienador, ele coloca a criança como fazendo uma aliança consigo, né? E essa aliança prejudica a relação com o outro cônjuge. É uma coisa muito desagradável, porque isso vai ocasionar traumas muito sérios para essa criança. E no futuro, ela pode pensar assim: Deus me livre de me casar. Homem não presta. Homem trai. Toda mulher é vagabunda. Ou seja, tudo que ele escutou na sua infância, do seu pai falando da sua mãe, no caso, seu pai é o alienador, ou da sua mãe falando do seu pai, caso a mãe seja alienadora, ele vai agir na sua vida adulta baseado naquilo que ele escutou e introjetou na sua infância. Então, por isso que eu, como psicóloga, estou falando que fazer alienação parental com uma criança é um crime horrível, horrível. Por quê? Porque vai ocasionar no futuro uma pessoa insegura, vai ter relacionamentos amorosos super complicados, não vai conseguir ficar com ninguém. Enfim, tudo que aconteceu na sua vida, a sua primeira, segunda, terceira infância, na sua adolescência, vai repercutir no futuro adulto dessa pessoa. Então, conforme eu estou falando, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, reconheceu a existência da alienação parental e não da síndrome. Mas vamos continuar com o assunto. Na alienação parental, o alienador ele passa a falar falsas verdades para a criança, né? Ele fala falsas verdades em relação ao seu ex ou à sua ex, né? Ela faz uma lavagem cerebral na criança, desqualificando o seu ex-companheiro, né? Muitas vezes ela usa o fator financeiro para prejudicar também o seu ex-cônjuge. Por exemplo, faz com que o seu filho peça presentes caros, né? Cursos caros, viagens para a Disney, apenas para fazer a vida financeira do seu ex-companheiro descer por água abaixo. Por quê? Conforme eu estou falando, a maioria das vezes que ocorre alienação parental é porque na hora da separação, uma das duas partes não está conformada com o divórcio ou com a separação. E aí usa o filho ou os bens para prejudicar e tumultuar a vida do seu ex-companheiro, né? Dizem que o dinheiro, o bolso é o que mais dói, né? Mas isso realmente dói, mas usar uma criança dói mais. E a partir do momento que a mãe ou o pai alienador fala para a criança do seu outro cônjuge, do seu outro genitor, desculpa, ela faz com que essa criança passe a acreditar naquilo que ela está ouvindo. Isso é muito doloroso, porque vai prejudicar o convívio com o pai ou com a mãe. Então, apesar do pai e a mãe terem se separado, a criança tem o direito de conviver harmoniosamente com seus pais. Os pais são para sempre, né? O casamento acaba, como eu já falei, mas pai, mãe e filho é algo para sempre. E a partir do momento que a mãe, por exemplo, pratica alienação parental, falando mal do pai, e a criança passa a acreditar naquilo, muitas vezes a própria criança vai fazer alienação parental. Vai falar, meu pai é ruim. Meu pai tá com outra esposa. Meu pai tá esperando um neném de uma outra mulher. Meu pai vai me dar um irmãozinho. A criança passa a acreditar naquilo e passa a praticar também alienação parental. Entendeu? Então a criança do polo passivo, ela vira o polo ativo através daquilo que ela ouviu erroneamente da sua mãe. Tô falando mãe por quê? Vamos lá.
No passado, a guarda, sempre no divórcio ou numa separação, a guarda era unilateral, ou seja, ela era dada apenas para um dos cônjuges. E normalmente essa guarda era dada para a mãe, né? Era uma tradição, mãe cuida da criança. Os tempos mudaram, a mulher evoluiu, né? A sociedade deixou de ser uma sociedade patriarcal. E atualmente, a maioria das varas de família costumam fazer a guarda compartilhada. Como é isso, Dani? Como é isso, gente? A Dani vai explicar. A guarda compartilhada é assim, por exemplo, pai e mãe têm os mesmos direitos, deveres e obrigações para com a criança. Por exemplo, se a criança vai trocar de escola, tem que ser em mútuo acordo. Se a criança vai passar o fim de semana na casa da amiguinha ou dormir fora, ambos os pais têm que conversar e dialogar sobre isso. Compartilhada. Ambos, juntos, pai e mãe, precisam juntos decidir sobre a vida dos filhos. Essa guarda compartilhada é muito boa porque ela dificulta, né, a ocorrência da alienação parental. Por quê? Quando a guarda era unilateral, por exemplo, ficava só com a mãe ficava mais tempo com a criança. E aí, muitas vezes, ela se sentia sozinha, né? Solitária, e usava aquela criança não só para suprir seus sentimentos de rejeição, de tristeza, como também para falar mal do seu ex-companheiro que a largou. Mas muitas vezes largou porque o amor acabou, porque não tinha mais sexo, ou porque pode realmente ter arrumado outra pessoa, ou foi a própria mulher que deu causa. Isso não importa. Casamentos acabam, né? E não é isso que a gente está falando no momento. O fato é que o casamento acabou, pai e mãe continuam sendo pai e mãe da criança. Eles têm uma guarda compartilhada atualmente. No passado, a guarda, quando era unilateral, a mãe que ficava com a criança falava para a criança mal desse pai. E aí, aqueles 15 dias, quando o pai ia ver a criança já estava assim, já não queria ir com o papai, lembrava que a mamãe tinha falado. Então, cada vez mais, o relacionamento entre o pai e a criança era minado. Era minado pelas coisas que a mãe ouviu, que a mãe falou, a criança ouviu. E a criança passou, inclusive, a praticar isso, porque acreditou ser verdade. Agora, uma coisa muito triste que existe, não só na alienação parental, uma forma grave de alienação parental é quando, por exemplo, a mãe acusa o pai de um crime, por exemplo, ou de um abuso. Acusa o pai de violência doméstica, que é um crime é um crime acusado, é denunciação caluniosa, né? Artigo 339 do Código Penal. Agora eu tô falando como advogada. Você imputar alguém falsamente como a pessoa ter cometido um crime, você que imputou está cometendo um crime de denunciação caluniosa, previsto no artigo 339 do Código Penal. Então vamos lá. A mãe, alienadora, fala que o pai praticou abuso sexual no filho ou violência doméstica. Gente, isso é uma coisa muito grave. Muito grave. Muito, muito grave. Além de ser uma mentira, é um crime de denunciação caluniosa. Então, muitas vezes, ocorre alienação parental aí, tá? Por exemplo, a mãe inventa que o pai praticou violência doméstica, ou violência doméstica, né? Que bater na criança, né? Violência psicológica, violência física, vários tipos de violência doméstica. Eu vou falar isso no próximo programa. Violência doméstica e abuso sexual para justamente afastar a criança do convívio com o pai. Gente, isso é uma atrocidade. É uma atrocidade. E assim, vamos lá. Na alienação parental, sempre o que se disputa é a criança. Mamãe te ama mais que o papai. Mamãe tá aqui sempre com você, né? Nas varas de família e nos consultórios de psicologia, o termo alienação parental é algo muito, muito, muito escutado. Porque é uma coisa muito presente nos dias de hoje. A mãe, eu falo sempre a mãe, vamos lá. Quem pode ser um alienador? Pai, mãe, avô, avó, tio, irmão mais velho, vizinho. Qualquer pessoa que esteja na convivência da criança,
né? E que possa minar a relação da criança com um dos genitores, né? Com um de seus pais, ou pai ou a mãe. Eu falo a mãe porque normalmente a mãe pratica muito alienação parental, tá? Não vou falar aqui mais que o pai. Eu vou falar que isso acontecia por quê? Porque, por causa, como eu já falei, na guarda unilateral. A guarda era dada antigamente só para a mãe e agora é compartilhada. Acho que vocês entenderam. Na guarda compartilhada, há uma dificuldade maior em praticar alienação parental. Na guarda unilateral, quando a criança ficava com a mãe tinha mais espaço, liberdade e tempo perto da criança, e a mãe praticava de uma maneira mais fácil a alienação parental, falando mal do outro cônjuge, seu ex-marido, que era o pai. Só para dar um exemplo, para não ficar confuso para vocês, estou colocando a mãe como alienadora, tá? Mas a alienação parental pode ser cometida por qualquer pessoa. Pai, mãe, avô, avó, tio, primo, vizinho, cuidadora, babá. Qualquer pessoa do convívio da criança mais velha e que fala mal de um dos genitores da criança, tá? Quando se faz alienação parental, quem sofre mais não é o cônjuge que está sendo repelido da vida da criança, é a própria criança, é o filho. Porque ele passa a ter uma imagem errônea do seu pai, no caso. Isso gera sequelas para a vida inteira. E isso causa traumas que às vezes nem o psicólogo consegue sanar. Isso vai ter uma repercussão, posso dizer, para sempre. Mesmo sabendo que a alienação parental pode causar vários danos psicológicos para o seu filho, muitas vezes o alienador prefere que a criança sofra do que deixar de prejudicar o seu ex-companheiro, né? A pessoa que se sente magoada, ferida com o término do relacionamento, seja a mãe ou o pai, usa a criança como um instrumento de vingança do seu ex, para prejudicar o seu ex, praticando assim alienação parental. Quem pratica alienação parental pode sofrer várias sanções. Dentre as sanções, a mais bizarra é a perda da guarda do filho, né? Existem várias sanções previstas na Lei de Alienação Parental. Vamos lá. Em 2010, foi sancionada a Lei de Alienação Parental, que é a Lei 12.318 de 2010. E ela prevê algumas sanções para o genitor alienador. Dentre elas, multa. O valor é definido sempre pelo juiz. Advertência, acompanhamento psicológico, institucionalização da criança, perda da guarda do genitor que pratica alienação, como eu acabei de falar, suspensão da autoridade parental. Isso é bem complicado, né? Então, gente, se alguém tá pensando em falar mal do seu ex para o seu filho, pensa bem, porque não vai ficar impune, não. Agora tem a lei de alienação parental, vai punir os atos do alienador. E por falar da lei de alienação parental, eu tô aqui fazendo propaganda não, tá? Com o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou ler um pouquinho da Lei 12.318 para vocês, para ficar bastante claro. Vamos lá. Artigo 1º. Essa lei dispõe sobre alienação parental. Artigo 2º. Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou o adolescente sob a sua guarda, autoridade ou vigilância, para que repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Tudo isso que eu já expliquei. Qualquer um pode ser o alienador, qualquer um do convívio da criança pode ser alienador, fazendo alienação parental no sentido de prejudicar a relação da criança com o seu outro genitor. Parágrafo único. São formas exemplificativas de alienação parental, além dos atos assim declarados pelo juiz ou constatados na perícia, praticados diretamente ou com auxílio de terceiros. Inciso 1. Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor
no exercício da paternidade ou maternidade. Bem claro, né? Inciso 2º. Dificultar o exercício da autoridade parental. Por exemplo, a mãe coloca a criança de castigo. Joãozinho, você tem que ficar 1 semana sem usar o celular porque você fez isso de errado. Aí a criança vai para casa do pai, o pai desautoriza e coloca o celular para a criança brincar. Enfim. Inciso 3º. Dificultar o contato da criança ou adolescente com o genitor. Aquele exemplo que eu dei. A criança, o pai liga, a mãe desliga o celular da criança, fala que a criança não tá, fala que a criança está estudando, para não passar a ligação. O pai vem visitar a criança, a mãe leva a criança para um passeio mirabolante. Dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar. O fim de semana de ficar com o pai, a mãe leva a criança para Búzios ou para Angra. Omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço. Aquele exemplo de que a mãe se muda e não fala para o pai onde foi morar. E aí o pai não tem como pegar a criança e passar o fim de semana. Ou então não fala sobre a reunião de pais do colégio, enfim. Não diz o dia da festinha, do dia dos pais. Tudo isso prejudica o relacionamento do pai com a criança. Inciso 6º. Apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Como eu falei, imputar que o pai, por exemplo, praticou violência doméstica ou abuso sexual contra a criança, praticar um crime de denunciação caluniosa para não ter a visita, e com isso a mãe pratica alienação parental. Mudar de domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com outro genitor, com familiares deste ou com os avós. Bem claro, né? Artigo 3º. A prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da criança ou do adolescente de convivência familiar saudável, prejudica a realização de afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar, constitui abuso moral contra a criança ou adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental ou decorrente da tutela ou guarda. Vou pular o artigo 4º, parágrafo único, vamos lá para o artigo 5º. Artigo 5º. Havendo indício de prática de ato de alienação parental em ação autônoma ou incidental, o juiz, se necessário, determinará perícia psicológica ou biopsicossocial, ou seja, vendo que a criança está sofrendo alienação parental, o juiz vai nomear um psicólogo e ele vai realmente verificar se aquilo aconteceu. Ou seja, vai conversar com o cônjuge, com a criança, para provar realmente que o pai não era um monstro. Artigo 7º. Estou pulando alguns artigos, senão fica muito cansativo. Eu quero que as coisas fiquem bem claras para vocês. Artigo 7º. Atribuição ou alteração da guarda dar-se-á por preferência ao genitor que viabiliza a efetiva convivência da criança ou adolescente com outro genitor, nas hipóteses em que seja inviável a guarda compartilhada. Porque, como eu falei, na prática, o melhor é a guarda ser compartilhada. Para ambos os cônjuges terem os mesmos direitos, obrigações e deveres em relação à criança. Mas se a guarda for unilateral, vai ser preferível dar a guarda para aquele genitor que não vai obstruir a visita do seu ex-companheiro ou que vai facilitar a criança ter acesso com o seu ex ou com a sua ex, né? Vamos lá. Precisa ficar claro que quando uma relação acaba, eu já falei isso, a relação acaba, casamentos acabam, mas as relações de pais e filhos são eternas. A alienação parental é um problema social, psicológico e jurídico. Ela destrói lares, destrói relações para o resto da vida. É importante ter maturidade na separação e conseguir distinguir você,
seu ex e sua criança, para não prejudicar a vida da sua criança, não causar traumas futuros nela e não usar de uma maneira errônea para punir o seu ex. O seu problema é com ele, não com a criança. Então não use a criança ou o adolescente de uma forma errônea para atingir o seu ex-companheiro. Isso é uma coisa muito feia, muito prejudicial às crianças, acarretam vários danos psicológicos, danos para o resto da vida nas suas relações futuras. Então, não pratiquem alienação parental. Conforme eu já tinha falado, muitas vezes o alienador, normalmente a mãe, acusa o pai de violência doméstica ou abuso sexual, justamente para poder afastar o seu ex-companheiro do convívio com o seu filho. Aí ela comete esse crime de denunciação caluniosa. Mas muitas vezes acontece algo bem diferente e tão horrível quanto. Muitas vezes o alienador pratica violência doméstica ou abuso sexual contra o filho e acusa o seu ex de alienação parental, justamente para fazer o contrário, para afastar o seu ex do convívio da criança e, portanto, conseguir ficar mais perto da criança para continuar batendo ou abusando sexualmente dela, o que é uma coisa horrível e horripilante, né? O STJ, em seus órgãos julgadores, trabalham nesses casos sempre com um princípio, que é um princípio que é tutelado pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Esse princípio é o princípio do melhor interesse da criança, ou seja, ele sempre busca olhar o lado da criança e aquilo que sempre vai ser mais benéfico para ela. Para a comprovação da ocorrência ou não da alienação parental, pode-se usar provas documentais, no caso, WhatsApp, bilhetinhos, recadinhos, prova testemunhal. Por exemplo, uma vizinha escutou a mãe falando para a criança que o pai não valia nada, que o pai tinha traído a mãe, por isso foi embora de casa. Ou seja, a vizinha vai ser testemunha, e isso vai ser a prova testemunhal. Ou até mesmo a escuta da própria criança em depoimento especial. Eu falo depoimento especial porque trata de menor de idade, tá? Nos casos, por exemplo, que o alienador acusa o outro cônjuge de violência doméstica ou abuso sexual, o juiz irá determinar uma série de provas, dentre elas, exame de corpo de delito na criança, e a prova pericial. Nessa prova pericial, o psicólogo vai fazer avaliações psicológicas, tanto no pai, quanto na mãe, quanto na própria criança. Agora vamos falar no lugar que vai ser julgado o processo de alienação parental. Ele vai ser julgado sempre no local onde a criança residir. Para que isso? Para facilitar a coleta de provas e também pelo princípio que eu já falei, aquele princípio que está no ECA, no ECA, que é o princípio do melhor interesse para a criança. Queria também falar para vocês que um pouco de alienação parental, pandemia. Com a Covid, com essa pandemia, as pessoas estão ficando mais em casa. Pelo menos as pessoas sensatas estão em casa. Então, o que acontece? Muitos cônjuges, na verdade, o cônjuge alienador, usa disso para afastar o outro genitor do convívio da criança. Ele fala, eu não quero que ele vá para sua casa esse fim de semana, que você vai querer sair com ele e pode pegar Covid. Eu não quero que você venha na minha casa visitar o fulaninho para você não trazer Covid para minha casa. Muitas vezes o cônjuge alienador, está inventando essa desculpa justamente para afastar a criança do convívio com o seu ex. Mas quem garante que a pessoa que tem a guarda da criança, no caso da guarda ser unilateral, quem garante que essa pessoa está tendo todos os cuidados na pandemia? Ninguém pode garantir isso, Mas aqui, quero encerrar com vocês falando que a alienação parental é algo muito grave,
Os filhos nada têm a ver com a separação, com o divórcio dos pais. Eles não pedem para nascer, não escolhem a família que nascem. Pai e mãe é algo que é para sempre. E os outros familiares também. Se você fizer alienação parental, você vai causar um prejuízo eterno no seu filho. Ele vai crescer sendo um adulto traumatizado. Isso vai prejudicar relações futuras e relações adultas dele. Isso vai dificultar relacionamentos amorosos. Uma criança não tem maturidade para escutar um pai falar mal de uma mãe ou uma mãe falar mal de um pai. Então, por favor, não cometam alienação parental. Respeitem seus filhos. Respeitem o fato de que um filho é um ser individual, singular, autônomo, é uma pessoa. E essa pessoa tem o direito, tá? Ela tem o direito de conviver harmoniosamente com quem ela quiser, com seu pai, com a sua mãe. Ela merece estar na convivência de quem ela ama. E ela não pode ser proibida disso. Então, por favor, sejam honestos, tratem seus filhos com todo o amor que você gostaria de ser tratado, tá? A alienação parental é um crime, isso causa um prejuízo muito grande na criança. Muito obrigada pela audiência. Semana que vem estarei aqui novamente. Falarei de outro tema relacionado ou à psicologia ou ao direito. Tem alguns temas já selecionados para as próximas entrevistas comigo mesma, né? Para as próximas matérias, né? E falarei de violência doméstica, falarei de bipolaridade, síndrome borderline, enfim, vários assuntos. Se você quiser ser consultado por mim, não esqueça que sou psicóloga, psicanalista, meu celular é 999-59-1922. Se você quiser ser entrevistado também por mim, o telefone é o mesmo. Não se esqueça que eu já fiz 76 lives, sou repórter de um outro canal e também adoro estar com pessoas. Quero agradecer demais a Marisa Araújo por estar hoje aqui estreando o canal Absolute Rio TV. Gente, até o próximo domingo. Daniela Sepúlveda, Absolute Rio TV. Beijos!